Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo aqui do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 4 de novembro, vamos dar continuidade ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano e nós iremos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, que é o nosso 14º livro do Novo Testamento. Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos juntos? Iniciando então pela introdução desta carta. É uma carta também que foi redigida da prisão, assim como a carta aos Efésios, que nós estudamos ontem e antes de ontem. E esta carta é constituída por 4 capítulos. O tema do livro é ser alegre, apesar das adversidades. É a carta conhecida como a Carta da Alegria. O contexto histórico é que ela foi escrita em Roma por volta de 60 a 63 depois de Cristo, onde Paulo estava preso. Deus é a fortaleza. Podemos passar necessidades, fome, dor e ter fartura. Mas devemos sempre confiar no Senhor, que nos fortalece em todas as circunstâncias. Paulo também instrui os cristãos a estarem contentes e alegres, independente do que estiverem passando. A intenção de Paulo é incentivar a busca da santidade e exortar para se manterem firmes na fé e que lutem para a defender. A cidade de Filipo era uma colônia romana, provavelmente o primeiro lugar da Europa onde Paulo pregou o Evangelho e iniciou uma igreja. E é conhecida também como a Carta da Alegria, pois o apóstolo Paulo vai expressar profunda gratidão ao carinho e apoio financeiro que recebeu dos filipenses. O resumo desta epístola, neste slide, nós vemos ela dividida em 3 partes, capítulos 1 e 2, a alegria apesar das adversidades. Capítulo 3, Paulo exorta contra os falsos ensinos. E o capítulo 4, Paulo incentiva os cristãos a se alegrarem. E não se alegrarem em qualquer coisa, mas se alegrarem no Senhor. Fica sempre um incentivo para que vocês possam assistir o vídeo introdutório feito por aquele grupo, The Bible Project, que sempre traz uma análise panorâmica de cada livro da Bíblia. Agora, sem mais delongas, passamos então para a leitura do primeiro capítulo, onde temos os seguintes destaques: prefácio e saudação, oração de Paulo pelos filipenses, a situação do apóstolo e o progresso do evangelho e a unidade cristã na luta. Vamos à leitura, na Nova Almeida Atualizada, são 30 versículos, e nós lemos assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo,
cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Eis a leitura do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses. A pergunta que nós queremos retomar ao final, neste capítulo, é a seguinte: como podemos visualizar a nossa vida como Paulo, que para ele viver era Cristo, morrer era lucro? Como podemos visualizar a nossa vida como Paulo? Para Paulo, viver era Cristo, morrer era lucro. Volta e meia, quando conversamos a respeito de morte, nós nem queremos conversar, na verdade. Nós nem falamos em morte, ninguém quer morrer. De modo geral, todos querem viver um pouco mais. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: morrer é lucro. Como pode isso? Veremos ao final deste nosso estudo. O capítulo 1, então, é um capítulo muito convencional nas cartas paulinas, com o prefácio, com a saudação, com a oração de Paulo pelos filipenses. Paulo agradece pelo fato deles estarem sendo motivados e sendo motivos de alegria para a sua continuidade, para o seu ministério. A situação do apóstolo Paulo era uma situação difícil, ele estava preso, mas ainda assim ele se vê motivado a escrever. Ele vê que a sua prisão também
funcionou como um bom testemunho, porque as pessoas sabiam que ele estava preso, não porque havia roubado, não porque havia matado, não porque havia se corrompido, mas porque ele pregava a Cristo. Então, o testemunho de Paulo é um bom testemunho, ainda que ele estivesse em maus lençóis na prisão. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos muitos destaques: exortação ao amor fraternal e à humildade, o exemplo de Cristo na humilhação, o desenvolvimento da salvação, Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Vamos à leitura dos 30 versículos. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Eis a leitura do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses.
A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: no que consiste o esvaziamento de Cristo? Será que, como Cristo se esvaziou, também nós podemos nos esvaziar? Então, vou repetir a questão. No que consiste o esvaziamento de Cristo? Será que, como Cristo se esvaziou, também nós podemos nos esvaziar? O capítulo 2 é um capítulo fundamental para compreendermos a carta de Paulo aos Filipenses, e de maneira especial o hino que era cantado nos cultos, exatamente Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. São palavras que são fundamentais para entendermos Filipenses, para entendermos o que é a dinâmica cristã, o que é a dinâmica da vida cristã. E perceba que antes ele havia falado que não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Será que nós fazemos isso? Com muito esforço, nós consideramos o nosso próximo como alguém que é igual a nós. Muitas vezes nós consideramos quem está ao nosso lado como alguém inferior a nós. E Paulo vai dizer que nós devemos considerar o nosso próximo como alguém superior a nós. Isso, de fato, para a nossa natureza humana é muito difícil. Façam tudo sem murmurações, sem reclamações. E ele vai dizer, mesmo que eu me oferecesse como um sacrifício, eu ficaria contente e alegre com todos vocês. E ele está procurando animar os cristãos da cidade de Filipos a todo momento nesta carta. Nos parece que o grande problema dos filipenses era uma falta de alegria, era uma falta de ânimo. E é por isso que o apóstolo Paulo está imbuído com este propósito, com este espírito, de dizer a eles que mesmo preso, ele está alegre, porque ele sabe que Cristo está com ele, porque ele sabe que o trabalho do evangelho está sendo feito, porque ele sabe que os cristãos lá de Filipos estavam caminhando bem. E muitas vezes nós estamos vivendo dias difíceis, de tristeza, de pesar, dias em que nós estamos sobrecarregados, precisamos de uma injeção de ânimo, precisamos ser reanimados, precisamos de um eletrochoque às vezes. A carta de Paulo aos Filipenses vai nesse sentido. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos como destaques a verdadeira justiça, a soberana vocação e os inimigos da cruz de Cristo. Vamos à leitura dos 21 versículos. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo de que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui, a leitura do capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. A pergunta que eu quero retomar neste capítulo 3 é a seguinte: qual é a base da alegria de Paulo? E qual deve ser a base da alegria cristã? Qual é a base da alegria de Paulo? E em que deve estar baseada a alegria do cristão? Muito bem, então neste capítulo 3, o apóstolo Paulo vai trazer mais uma vez os dados pessoais, ele vai dar as suas credenciais, ele vai dizer que foi circuncidado no 8º dia, que é da linhagem de Israel, que é da tribo de Benjamim, que é hebreu de hebreus, que era um fariseu, que por zelo perseguia a igreja. Quanto à lei, ele era irrepreensível. Mas tudo isso que anteriormente Paulo julgava como lucro, ele passou a julgar como perda, quando teve o encontro definitivo com Jesus. Tudo aquilo que era valioso, valoroso, que chamava atenção em Paulo, para ele se tornou um lixo, porque nada disso se comparava a Cristo. E da mesma forma, nós iremos observar que nesta vida e neste mundo, muitas coisas que nós julgamos como ganho, como valioso, como valoroso, diante de Cristo não é nada. Não passa de lixo. Não quer dizer que nós vamos largar tudo. Não quer dizer que nós iremos virar monges ou freiras. Não quer dizer que nós não iremos realizar nossas atividades diárias do cotidiano, corriqueiras. Mas quer dizer que quando sofrermos perdas, perdas materiais, perdas profissionais, perda de orgulho neste mundo e nesta vida, não devemos achar que a nossa vida acabou. Porque, lembram que antes o apóstolo falou, viver é Cristo. Vamos ao capítulo 4, que encerra a carta de Paulo aos Filipenses, com os seguintes destaques: apelo de Paulo para Evódia e Sintique. Em que pensar, Paulo agradece aos Filipenses, saudações e bênção. Vamos à leitura dos 23 versículos. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar.
E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, e suponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e o que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Assim termina a carta de Paulo aos Filipenses. E a pergunta que quero retomar logo daqui a pouco é a seguinte: como podemos ser como Paulo e estarmos contentes em toda e qualquer situação? Como podemos ser como Paulo e estarmos contentes em toda e qualquer situação? Capítulo 4, então, fecha a carta de Paulo aos Filipenses, um capítulo que o apóstolo Paulo expressa uma preocupação com duas irmãs, Evódia e Sintique. Provavelmente havia um problema entre elas, e ele vai dizer que aquele que estava recebendo esta carta iria precisar auxiliar elas, para que elas, juntamente com Clemente, com os demais cooperadores, pudessem continuar firmes e com o nome delas escrito no livro da vida. O livro da vida é aquele livro que está nas mãos de Deus. Se o nosso nome está escrito neste livro, nós temos salvação, nós temos perdão, nós temos vida. Nós temos vida eterna. Paulo vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça. Em que pensar? Devemos pensar em coisas boas e não pensar em coisas ruins.
Volta e meia neste mundo estamos muitas vezes fechados em pensamentos ruins. E isso pode nos prejudicar a nossa fé, prejudicar a nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E vai agradecer os cristãos de Filipos, pois eles haviam ajudado a ele quando ele estava em Tessalônica. Né? Ou, exatamente isso, lá no 16. Né? Quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. E vai concluir a carta com as habituais saudações e bênção. Retomando os ensinamentos, vamos retomar as questões que eu havia deixado em cada capítulo. No capítulo 1, como podemos visualizar a nossa vida como Paulo, que para ele viver era Cristo, morrer era lucro. Nós não devemos enxergar a nossa vida de uma forma materialista. Nós não devemos enxergar a nossa vida como se tudo que nos ocorre aqui neste mundo e nesta vida pudesse ter poder, né, tivesse um poder de nos afetar, de afetar o nosso humor, de afetar a nossa alegria, ou de fazer com que percamos a nossa alegria. A nossa vida precisa estar visualizada à luz de Cristo, não de uma forma materialista, mas de uma forma espiritual. Por isso, viver é Cristo. E se viver é Cristo, nós sempre estaremos alegres. Morrer é lucro. Por quê? Se morrermos, estaremos face a face com Jesus. Perceba que se nós levarmos a vida deste modo, iremos levar a vida de uma forma muito mais leve. As coisas até eventualmente poderão nos abater aqui, mas não terão o poder de tirar o nosso sono, tirar a nossa tranquilidade. A questão 2 diz: no que consiste o esvaziamento de Cristo? Será que, como Cristo se esvaziou, também nós podemos nos esvaziar? No que consiste o esvaziamento de Cristo? O esvaziamento de Cristo está em Filipenses 2, versículos 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Se fizermos uma rápida pesquisa no Google, o que é o esvaziamento de Cristo, nós chegaremos a um termo grego conhecido como kenosis. O esvaziamento de Cristo, conhecido como kenosis, é a doutrina cristã que explica a encarnação de Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, Jesus se esvaziou de si mesmo, assumindo a condição humana, tornando-se servo, humilhando-se, obedecendo até a morte e morte de cruz. Por isso, nós não podemos nos esvaziar como Cristo se esvaziou. Esqueça. Por outro lado, nós podemos ter o mesmo modo de pensar dele. Se eventualmente, por crermos em Cristo, estivermos numa situação melhor de quem não crê, ou se estivermos com uma maturidade maior na fé, estivermos em situação melhor do que alguém que ainda é muito novo na fé, é alguém que está muito frágil na fé, nós não devemos nos julgar como superiores. Pelo contrário, devemos sempre colocar as pessoas acima de nós. E deste modo, de certa maneira, nós estaremos nos esvaziando. Vamos à questão 3, que retoma o capítulo 3. Qual é a base da alegria de Paulo e qual deve ser a base da alegria cristã? Essa é a questão que é respondida de uma forma bem simples. A sua resposta está em Filipenses 3, versículo 1, quando Paulo diz:
Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E lá no capítulo 4, versículo 4, ele vai repetir: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A nossa alegria precisa estar no Senhor Jesus. Se a nossa alegria está nele, dificilmente nós iremos perdê-la. Se a nossa alegria está nas nossas conquistas pessoais, nas coisas deste mundo e desta vida, fatalmente iremos viver dias tristes e talvez iremos viver mais dias tristes do que dias alegres. Por isso a nossa alegria precisa estar baseada no Senhor. E a última questão que retoma o último capítulo: como podemos ser como Paulo e estarmos contentes em toda e qualquer situação? Como podemos ser como Paulo e estarmos contentes em toda e qualquer situação? A verdade é que a gente não pode ser como Paulo, né? Mas tendo isso como alvo, tendo isso como meta, nós podemos nos alegrar em Cristo. E assim estaremos contentes em toda e qualquer situação. Perceba como toda a carta de Filipenses gira em torno disso. Alegre-se, alegre-se no Senhor. Repito, alegre-se. Se nós nos alegramos no Senhor, nós jamais iremos perder a nossa alegria. E espero que tenha sido um momento alegre que você tenha vivenciado comigo aqui neste estudo. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com mais uma carta de Paulo, a carta aos Colossenses. Fique na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.